Hello, pessoal, tudo bem? Queria falar sobre um assunto aqui. Durante essa pandemia, muita gente deu uma surtada e, e aí acabou procurando ajuda psiquiátrica. E como a gente bem sabe, isso é um tabu, né? As pessoas acham que você vai no psiquiatra porque você é louco e se ele te dá remédio, é um remédio que vai te viciar. Então tem todo um estigma aí por trás disso, né? E várias pessoas que eu gosto muito, vários amigos, passaram por isso durante esse período. E eu vejo, eu não sou médica, tá, gente? Eu sou jornalista, sou marqueteira, então eu tô dando a minha percepção, mas o que eu vejo é que eu acho que poucos psiquiatras preparam os pacientes para o início do tratamento com uma medicação psiquiátrica. Então, primeiro, parte-se do princípio de que não existe esse preconceito, né? Então, o médico, você vai lá, o médico vai te dar um remédio e, e não entende todo não entende não, mas não atenta para todo esse conceito que tem em volta e que vai te influenciar, né? Então, a primeira coisa que eu digo é: não se deixe influenciar por isso. Pensa que se você tivesse pressão alta, ninguém ia questionar se você está tomando um remédio tarja preta, tarja vermelha, tarja roxa, tarja amarela. Ninguém ia questionar. As pessoas iam querer te ver bem. E no caso de um remédio psiquiátrico, é a mesma coisa. As pessoas têm que querer te ver bem. E muitas vezes, ou todas as vezes, o problema psiquiátrico é uma questão química, é uma questão de saúde. Não de saúde mental, como as pessoas pensam, né? Isso é coisa da sua cabeça. Sim, é coisa da minha cabeça, é uma doença da minha cabeça. Quando eu explico para a Sofia, por exemplo, que tem 6 anos, né, ela me pergunta: mamãe, por que você toma esses remédios? Eu falo para ela: é para minha cabeça. E ela entende. Tipo, mamãe tem alguma coisa na cabeça, assim como eu tô com dor de barriga, eu tomo um remédio para dor de barriga, né? É simples assim. E outra coisa que eu acho que os psiquiatras pecam em não falar é sobre o período de adaptação do remédio. E com isso, o que acontece? Muita gente abandona o tratamento antes mesmo de ter os resultados, de ver os resultados. Por quê? Não é fácil começar a tomar um medicamento psiquiátrico. Ele atua no seu sistema nervoso central, a maioria deles, né? Você dificilmente vai se adaptar ao primeiro remédio que o psiquiatra te der. É muito difícil. Inclusive, nos Estados Unidos, há muitos anos, se faz um exame para descobrir qual que é o medicamento que é o que vai funcionar com você. E há alguns meses, uma amiga me falou que chegou no Brasil isso, tem no Fleury. Eu não procurei para ver se tem em outros lugares. Se eu não me engano, custa R$ 1.600. E assim, se você for colocar na ponta do lápis, é um exame caro, né? Mas se você pensar no seu bem-estar e no quanto você vai gastar de tempo da sua vida para encontrar um remédio, talvez, porque também não é matemático, né? Tem gente que já no primeiro pode sentir um bom resultado e outras pessoas não. Eu acho que eu passei por 2 só, no terceiro eu já fiquei bem e eu uso o mesmo medicamento há 7 anos. A mesma dosagem, tudo. E eu me lembro que eu tava meio desiludida, assim, né? Eu tava com uma depressão fortíssima e eu tava desiludida com o tratamento psiquiátrico. Tava achando que realmente era tudo um bando de charlatão que queria empurrar remédio. E aí uma pessoa me indicou uma psiquiatra, eu paguei, né? Não fui na do convênio.
E ela foi a primeira pessoa, foi ela quem me passou esse remédio, que ela falou que era um remédio mais moderno. Eu vejo bastante gente também usando remédios que são mais antigos, que são mais tradicionais, e talvez isso seja um problema, porque, né, a gente acredita, né, é o óbvio que a ciência vai progredindo, então os remédios mais atuais, mais novos no mercado, provavelmente eles têm ativos melhores, mais abrangentes, né? Relacionando com antibiótico, é um amplo espectro aí, né? Então acaba sendo, às vezes, mais fácil. E desculpa, me desconcentrei aqui. Mas essa médica que eu fui, primeiro, ela me deu um abraço quando eu cheguei. Uma coisa importante para uma pessoa que tem depressão, né? Quando você chega num psiquiatra, o psiquiatra é um médico, né? É diferente do psicólogo, né? E para mim já fez diferença, né? Eu já me senti acolhida. Mas esse é só um parênteses. Ela, assim que me deu esse remédio, ela falou pra mim, olha, durante 15 dias você vai sentir uma sensação que pode ser chamada de síndrome do quarto vazio. Isso não tá na bula. Então, se seu médico não te fala isso, ou ele simplesmente fala assim, é o período de adaptação, você tem que esperar tal. Não é tão simples assim, né? Porque quando é uma coisa mais física, talvez seja mais fácil de você aguentar. Né? Por exemplo, você está tomando um remédio novo, ele te dá dor de cabeça. Beleza, você sabe que vai passar, ok, você aguenta. Né? Ou não, né? Tem gente que é menos propensador, né? Menos resistente à dor. Agora, quando isso é um vazio na sua cabeça, por exemplo, ou você tem uma queda de produtividade, você fica sem memória, você... Né, os sintomas são os mais variados possíveis. A bula do remédio que eu tomo, ela tem a letrinha pequena, como todas, mas juro, se transportasse para uma lauda normal, eu acho que teria umas 15 laudas. Eu leio bula, principalmente de remédio psiquiátrico, porque às vezes tem uma complicação. Eu já me choquei várias vezes com algumas coisas que eu li de interação medicamentosa, enfim. E, inclusive, a bula do meu remédio, ela tem um aviso em cima para que a pessoa faça com que uma pessoa do seu, né, da sua família ou seu cônjuge, enfim, leia também essa bula, para identificar em você possíveis efeitos colaterais. Então, não fique sozinho nessa, conte com a ajuda de outras pessoas também. E a síndrome do quarto vazio é um vazio mesmo, né? Você fica meio perdido mesmo. Então não é fácil de passar por isso. Assim como não é fácil passar por essa queda de produtividade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro trabalhar, que estou sempre mega produtiva, né, ativa e tal. Eu sou uma pessoa que mesmo com depressão eu não deixo de trabalhar, né? Existem outros tipos de depressão, de sintomas. Então, para mim, quando eu fico menos produtiva, é uma coisa que me angustia. E aí hoje um amigo virou para mim e falou assim, se for para me sentir assim, eu prefiro ficar nervoso. Eu prefiro ser uma pessoa nervosa, né? E algumas vezes eu me senti assim também. E aí eu falei para ele, olha, eu também me senti assim, mas depois, quando o remédio começou a fazer efeito direito, eu percebi que não faz sentido você ficar sofrendo por conta disso, né? E aí eu posso fazer vários paralelos aqui com coisas que, né, do dia a dia. Tipo, você não vai morrer por tomar um banho frio. Se for uma coisa que vai te fazer bem, você vai fazer, né? Então, você esperar 15 dias para um benefício que, no meu caso, por exemplo, já dura 7 anos, e assim, né, as pessoas falam, remédio psiquiátrico vicia. Eu falo, ser feliz vicia, né? Você ser quem você é vicia.
eu tenho uma condição, né, é uma depressão diferente, que é a distimia, que gera mau humor. Então eu era uma pessoa extremamente mal-humorada. Às vezes eu ainda sou, óbvio, como todas as pessoas do mundo. Mas eu tinha um mau humor que era realmente incômodo. Se hoje alguém me perguntar, você deixaria o seu remédio porque, né, porque, sei lá por quê, porque merda eu deixaria. Eu falo, não, eu não deixaria. Eu tentei já fazer o desmame, e isso é uma coisa importante de se dizer também. Se você toma um remédio psiquiátrico, não pare do nada, porque você vai ter sintomas físicos, tá? Não é só psicológico. Você vai ter sintomas físicos. Você pode ter desmaio, você pode ter tontura, labirintite, dor de cabeça, enjoo. Se eu fico um dia sem tomar o meu remédio, né, a dose do meu remédio, né, eu passo muito mal. Mas muito mal, assim, de ficar imprestável. E isso não significa que o remédio tá me fazendo mal. Ou que virou uma dependência. Quer dizer, virou uma dependência. Só que você consegue sair dessa dependência. Só que isso tem que ser feito gradativamente. Assim como se sabe que a dependência química, a dependência de bebida tem que ser feita. Certo? Então, não pare o remédio por conta própria. Eu vejo muito idoso fazendo isso. Isso aqui não tá adiantando, eu vou parar. Cara, você vai passar mal. E aí você vai achar que você tem outra doença que você não tem. Que é só um reflexo do que você, né, da tua abstinência. Porque existe abstinência. Então, se eu pudesse dar, acho que são 3 ou 4 dicas, não elenquei aqui, não anotei. A primeira, não veja problema em tomar um remédio psiquiátrico, se você está precisando. Eu sei que tem gente que fala, eu não gosto de remédio, tá. Mas se você tivesse uma condição que realmente mudasse a sua vida, né, ou que você corresse o risco de perder a sua vida, com certeza você tomaria. E no caso de uma doença psiquiátrica, você pode perder sua vida, né? Vide os casos de suicídio, né, que não são poucos. Segundo, dê tempo para o remédio agir. Os remédios demoram cerca de... Né, eu tô falando pela minha experiência, tá? Pelo que eu já conversei. Mas pergunte pro seu médico. Os remédios duram de 15... de uma semana a 15 dias para você se sentir melhor com ele. Às vezes tem uma piora para melhorar. Então isso pode acontecer. Mas não desista. Depois desse tempo, se você não tiver tido... Depois do tempo que o médico combinou com você, você não tiver tido melhora, aí você vai para o terceiro passo, que é falar de novo com ele e tentar outra medicação. Porque, como eu falei, não é na primeira vez que você atinge... Né, são muitas substâncias químicas que mexem com o nosso corpo de uma forma muito, muito estratégica, né, no sistema nervoso central. Então, não é um diagnóstico fácil. Não é tipo, toma uma aspirina, né? Então, não desista. E tente trocar de remédio. Tem gente que eu conheço que passou por 7, 8, né? E que bom que hoje existe exame. E qual que é o quarto ponto? Esqueci. Você vai perder a memória, não. Isso faz parte do estresse mesmo. Então, não veja como um problema. Não pare de tomar porque não funcionou. Não pare de tomar porque te deu efeito colateral. Aguente. Mas fale com seu médico. Se ele não te falar, pergunte. E não pare do nada. E se você tem pais que tomam antidepressivo ou qualquer tipo de remédio psiquiátrico, ensine ele a não deixe que ele pare do nada. Porque eu já vivi isso na minha vida com minha sogra e já ouvi outros casos. E aí
a pessoa acha que não precisa e vai no médico, o médico vai passar remédio para o coração, remédio para labirintite, remédio disso, remédio daquilo, sendo que o que o cara tem é uma dependência química que não foi, onde não houve o desmame necessário. E a quinta coisa é, se você conhecer pessoas que podem se beneficiar desse vídeo, compartilhe. Como eu sempre falo, se eu ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já fico feliz. Tá bom? Não sou médica, não sou especialista, sou só uma pessoa que já passou por isso e acompanha bastante gente com a mesma questão. Certo? Qualquer coisa, conte comigo. Um beijo.